contemplar a natureza, a criação dele, de uma forma geral, sabe? A gente começa a ver a mão dele em cada detalhe desse mundinho. Hoje eu quero falar sobre olhos. Os olhos são a parte mais fascinante do corpo, bem, pelo menos na minha opinião. O dito popular é que eles são a janela da alma. São capazes de externar até os nossos mais profundos sentimentos sem nem dizer uma palavra. Lá em Mateus 6:22 vai dizer que eles são a lâmpada do corpo. E que se os seus olhos forem bons, seu corpo todo vai estar em luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai estar em trevas. Mas o que isso quer dizer? Quando eu morava em Niterói, eu ia e voltava de ônibus pra escola. E muita gente reclama de pegar ônibus pra trabalhar e estudar, mas eu particularmente gostava muito. Que eu vinha admirando a cidade enquanto eu ouvia minhas musiquinhas. Ainda mais que na volta eu passava ali pela Rua da Praia e eu não sei se você que tá me assistindo conhece Niterói, mas é uma cidade lindíssima. Há um tempinho atrás, a minha família estava passando por uma situação muito difícil. Foi. Vem cá. E tava faltando até o pão pra gente comer. E aí, eu comecei a aprender a fazer pão, bolo, biscoito. E isso me deixava muito feliz, porque de certa forma eu tava aprimorando os meus dotes de confeitaria. E aí, pouco tempo depois, as coisas já tinham melhorado. Eu entrei em depressão pós-parto. E foi uma parada que acabou um pouco com essa minha visão, sabe? Cortou um pouco dessa minha contemplação da vida. E o irônico é que durante a depressão pós-parto, as coisas começaram a dar muito certo. Mas mesmo assim, isso não me dava alegria. A minha visão estava prejudicada. E eu sei que tem muitos fatores biológicos envolvendo, eu não tenho culpa por isso, mas eu não estava conseguindo enxergar as coisas boas que Deus estava fazendo na minha vida. Eu comecei a fazer tratamento com a psiquiatra, a tomar medicação, mas as coisas elas só melhoraram de fato quando eu me forcei a voltar os meus olhos para as coisas boas que estavam acontecendo à minha volta. E hoje eu tô aqui tentando resgatar a arte da contemplação na minha vida. E é muito engraçado, porque vai soar até meio irônico falar isso, até a própria depressão pós-parto, eu enxerguei ela como uma forma de me aproximar mais de Deus. Acho que às vezes a nossa vida ela pesa muito, porque a gente... É aquela história lá do copo cheio, meio vazio. Ou tô falando muito. A gente enxerga o copo meio vazio, mas a gente não para pra pensar que ele tá meio cheio. E assim, antigamente eu sempre tive essa visão, assim, eu andava de carro, prestando atenção na estrada. Quando eu viajava de carro, então, nossa, eu achava maravilhoso ver aquelas paisagens. Quando eu vou na praia, eu gosto de fotografar cada detalhezinho com os meus olhos. Os animais, o céu. E eu tô tentando fazer isso de novo, pra poder resgatar o sentido da minha vida. E tem muita coisa incrível no mundo pra gente ver. Dá pra ver o cuidado de Deus em cada detalhezinho da nossa vida. E contemplar prende a gente no presente, porque quando a gente está muito ansioso, a gente fica oscilando entre passado e futuro e a gente não consegue aproveitar o que tem em volta, a gente não consegue sentir o vento na nossa pele, a gente não consegue ouvir o som dos passarinhos, a gente não consegue sentir o cheiro de uma flor, de uma vela aromática. Uma parada que eu acho muito louca é a concepção humana. E as pessoas defensoras da ciência, acima de tudo, elas falam
como se aquilo pudesse vir do acaso, sabe? Uma célula minúscula de um homem mais uma célula minúscula de uma mulher se juntam dentro de um útero e aí começa aquela transformação. Várias célulazinhas se multiplicando e transformando num bebezinho que daqui a pouco vai nascer. Eu acho o corpo humano uma coisa fascinante. Quando eu estudava enfermagem, eu via cada matéria em anatomia, eu via a mão de Deus. Eu via como ele conseguiu criar um ser perfeito, com tudo funcional. Com células, inclusive... com células, inclusive, que fazem a própria defesa do nosso corpo.